O som na madrugada. A mansão no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, estava silenciosa, envolta naquele tipo de silêncio que só o dinheiro pode comprar. Do lado de fora, a luz da lua se derramava sobre as cercas vivas perfeitamente aparadas e os pátios de mármore polido. Lá dentro, todas as luzes estavam apagadas, exceto o brilho fraco da luminária do corredor perto do quarto de serviço. Janaína se virou na cama estreita, inquieta. Algo a tinha arrancado do sono, embora ela não soubesse dizer o quê. Ficou parada, escutando. Nada além de silêncio. Sem vozes, sem estalos, apenas o zumbido baixo do ar-condicionado central. Então, lá estava, um som suave, fraco, quase como um gemido. Seu coração falhou. Ela se sentou devagar, forçando os ouvidos. De novo, um choro abafado, distante, mas inconfundível. Janaína saiu da cama, puxando o velho roupão apertado ao redor do corpo. Ela trabalhava para a família Cavalcante Henrique Isadora e as duas crianças há quase 12 anos. Conhecia cada ruído daquela casa, os canos, o vento batendo nas janelas, as velhas escadas de ipê maciço, mas aquele som, aquele era diferente. Ela caminhou descalça pelo corredor de serviço e espiou pela pequena janela que dava para o quintal. A grama estava prateada sob a luz da lua. O jardim de rosas importadas, o orgulho e a alegria de Isadora estava impecável como sempre. Fileiras de rosas vermelhas e brancas perfeitamente moldadas, exceto por um ponto. Perto da borda do jardim, o solo parecia remexido, mais escuro, irregular, amontoado, como se tivesse sido revirado recentemente. Janaína franziu a testa. Ela havia limpado as folhas caídas ali naquela mesma tarde. Estava perfeito. Então, outro som chegou aos seus ouvidos. Um gemido fraco, sufocado, vindo exatamente daquele ponto. Sua pulsação acelerou. Talvez um animal, ela disse a si mesma. Um saruê? Um gato? Mas no fundo, o instinto gritava o contrário. Ela hesitou apenas um momento antes de sair pela porta dos fundos. O ar da noite paulistana era gelado contra sua pele. A grama molhada de orvalho grudava em seus pés descalços. Conforme atravessava o quintal, cada passo parecia mais pesado. Quanto mais perto chegava, mais forte crescia o pavor em seu peito. Quando finalmente alcançou o trecho de solo irregular, se agachou e tocou a terra. O chão estava solto, cavado recentemente. Ela congelou. Um arrepio percorreu sua espinha. Então, debaixo da terra, fraco, trêmulo, mas real, veio outro som. Uma batida abafada e desesperada. Alguém estava lá embaixo. Sua respiração travou na garganta. Não, ela sussurrou. Isso não é possível. A descoberta no jardim. Por um segundo, o pânico a paralisou. A mansão atrás dela estava escura, todos dormindo. O doutor Henrique lá em cima, Isadora ao lado dele e as crianças em seus quartos. Ninguém acreditaria nela se os acordasse por causa de algum barulho imaginário. Mas então ela ouviu de novo. Desta vez, inconfundivelmente humano. Um gemido sufocado, uma batida fraca e suave vinda debaixo da terra. Seus instintos tomaram conta. Ela correu até o quartinho de ferramentas do jardim, tateando no escuro em busca de uma pá. O metal parecia gelo contra suas palmas. Se não tiver nada aqui, ela murmurou para si mesma, eu só cubro de volta. Ninguém precisa saber. Ela começou a cavar. A primeira pasada saiu fácil demais. Terra ainda fresca, ainda macia. Sua respiração acelerou. Cada movimento ficava mais rápido, mais bruto, mais desesperado. O cheiro de terra úmida tomou o ar. O suor escorria pelo seu pescoço apesar do frio. Seu coração batia nos ouvidos, abafando tudo ao redor. Então, tum! A pá bateu em algo sólido. Madeira. O estômago de Janaína revirou. Ela caiu de joelhos, arrancando a terra com as próprias mãos, até que uma superfície de madeira apareceu.
Uma caixa pequena, mais ou menos do tamanho de um caixão de criança. Sua respiração tremeu. Meu Deus! Ela pressionou o ouvido contra a madeira. Um som fraco e áspero vinha de dentro. Respiração rasa, fraca, mas viva. Seus dedos procuraram freneticamente uma borda. A tampa não estava pregada, apenas encaixada no lugar. Ela puxou com toda a força que tinha, até que finalmente cedeu com um estalo. Lá dentro estava um menino pálido, imóvel, coberto de terra. Seu pequeno peito mal se erguia a cada respiração. Era Miguel Cavalcanti. O grito de Janaína rasgou a noite. Miguel! Ela o alcançou e o levantou, o corpo mole e gelado contra seu peito. Meu amor, estou aqui. Estou aqui, meu bem. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto o embalava. O cabelo dele estava emaranhado com terra, os lábios azulados. Por favor, respira, por favor. As pálpebras dele tremeram. Uma respiração fraca escapou de seus lábios. Ele estava vivo. A corrida pela vida. Janaína não pensou. Ela correu pelo jardim, atravessou o pátio, desceu a longa rampa da garagem descalça, carregando o menino nos braços. O vento da noite queimava seus pulmões. Aguenta firme, Miguel, ela sussurrou entre soluços. Aguenta firme. A emergência do hospital mais próximo ficava a 6 quarteirões, descendo a avenida, mas pareciam quilômetros. Os postes de luz passavam borrados enquanto corria, sem carros, sem pessoas, apenas ela e o peso da criança morrendo em seus braços. Quando irrompeu pelas portas da UPA, unidade de pronto atendimento, ela tremia de exaustão. Socorro, por favor, ela gritou. É o Miguel Cavalcanti. Ele está vivo. Alguém o enterrou. Por favor, ajudem. Médicos correram para a frente, tirando o menino de seus braços. Enfermeiras gritavam ordens. O ar se encheu de caos e bipes de máquinas. Janaína cambaleou para trás, encostando na parede, terra cobrindo seu roupão, mãos tremendo, mente girando. Ela não sabia quanto tempo ficou ali antes que alguém finalmente falasse. Ele está respirando, disse um dos médicos. Fraco, mas respirando. Janaína fechou os olhos e chorou. Alívio e horror colidiram em seu peito. Quem quer que tivesse enterrado aquela criança queria que ele morresse devagar, sufocado no escuro. Alguém naquela casa tinha feito isso. A chegada da família. Ao amanhecer, a notícia do resgate de Miguel já tinha chegado à mansão dos Cavalcanti. A calma estéril do hospital foi quebrada quando Henrique chegou. A camisa social meio abotoada, a gravata pendurada solta. Ele parecia um homem que não dormia há anos. Janaína, ele gritou no momento em que a viu sentada na sala de espera, o roupão manchado de terra do jardim. Ele correu até ela, os olhos desesperados. Onde está meu filho? O que aconteceu? Janaína se levantou, fraca e tremendo. Ele está vivo, senhor. Eu o encontrei, no jardim. Como assim no jardim? Sua voz falhou. Como? Como isso é possível? Eu ouvi algo no meio da noite, ela disse. A garganta seca, um som vindo debaixo das rosas. Quando cavei, encontrei uma caixa. Ele estava dentro. Henrique olhou para ela sem piscar, tentando compreender o impossível. Antes que ele pudesse responder, Isadora entrou, impecável como sempre. Mesmo de madrugada, o cabelo estava cuidadosamente preso em um coque perfeito, o rosto pálido, mas composto. Ela segurava seu chale de grife da Daslu como se fosse uma armadura. Onde está meu filho? Ela exigiu, o tom afiado, mas controlado. Estão com ele agora. Uma enfermeira interveio. Por favor, aguardem aqui. Ele está estável, mas muito fraco. Isadora assentiu rigidamente, depois se virou para Janaína. Você desenterrou ele no meio da noite? Janaína hesitou. Sim, senhora. Eu ouvi barulhos. Eu não pensei, eu só. Você não pensou? Os olhos de Isadora se estreitaram. E em vez de nos acordar, você saiu e começou a cavar no nosso quintal sozinha? Henrique interveio rapidamente. Isadora,
Ela salvou ele. Ou enterrou ele, Isadora disse baixinho, sua voz tão calma que gelou o ar. Janaína estremeceu como se tivesse levado um tapa. Jamais. Mas Isadora já estava se virando, fingindo o luto, a mão pressionada teatralmente contra a boca. Eu simplesmente não consigo acreditar. Meu bebê, debaixo da terra. A investigação. Em poucas horas, o delegado Machado, da Polícia Civil, chegou. Um investigador experiente do Departamento de Homicídios, com olhos bondosos que podiam endurecer em um segundo. Ele encontrou Janaína na lanchonete do hospital, tomando água com as mãos trêmulas. Senhora Janaína da Silva, certo? Ela assentiu. Preciso ouvir tudo desde o começo. Janaína relatou cada detalhe. O som, a escavação, a descoberta, a corrida pelas ruas. O delegado fez anotações em silêncio, mas quando ela terminou, ele parecia pouco convencido. Você está me dizendo que simplesmente ouviu um som vindo debaixo da terra no meio da noite e decidiu cavar? Não foi sorte, Janaína disse baixinho. Eu ouvi ele. O delegado bateu a caneta no bloco de notas da corporação. Você mora sozinha na propriedade? Eu tenho um quartinho perto da cozinha. E você não acordou ninguém? Os pais, a segurança privada da casa? Não havia tempo, ela disse, a voz falhando. Se eu tivesse esperado, ele estaria morto. O delegado Machado assentiu devagar, mas seus olhos a estudavam. Cada tremor, cada estremecimento. Quando Henrique e Isadora voltaram do quarto de Miguel, o delegado já tinha falado com o restante dos funcionários. A história se espalhando pelos corredores do hospital já não era mais simples. Alguns diziam que Janaína andava agindo de forma estranha há dias. Outros diziam que ela perambulava pela mansão à noite. Isadora, é claro, acrescentou seu próprio veneno sutil. Ela sempre foi intensa, disse a Machado naquela manhã, a voz tremendo o suficiente para parecer sincera. Leal, sim, mas emotiva. Henrique e eu costumávamos ouvi-la andando de madrugada. Achávamos que era insônia, mas... Ela fez uma pausa, baixando os olhos. Agora eu não sei mais o que pensar. De volta à sala de espera, Janaína estava sentada sozinha. Suas mãos ainda cheiravam levemente a terra vermelha. Enfermeiras e médicos passavam por ela como se fosse invisível, mas ela sentia os olhares curiosos, cautelosos, desconfiados. Uma hora depois, Henrique se aproximou dela novamente. Ele parecia mais velho agora, os olhos fundos. Disseram que o Miguel está estável. Ele pode acordar em breve. Janaína sorriu fracamente. Graças a Deus. Ele se sentou ao lado dela. Eu não sei como te agradecer. Mas antes que ela pudesse responder, Isadora apareceu de novo, seus saltos clicando suavemente contra o piso de porcelanato. O delegado Machado quer visitar a mansão, ela disse. Precisam inspecionar o jardim com a perícia. Henrique assentiu sombriamente. Claro. Isadora se virou para Janaína, sua expressão ilegível. Você vai junto. Você foi a última a estar lá. Janaína sentiu uma onda de pavor. Claro, senhora. A cena do crime. Pela tarde, a mansão dos Cavalcanti estava tomada por fitas amarelas da polícia e equipes da polícia científica. O jardim, outrora impecável, era uma confusão de pegadas e flashes de câmera. Os roseirais, que antes eram símbolos de perfeição, agora cercavam uma cena de crime. Janaína ficou a certa distância, abraçando a si mesma, enquanto os peritos marcavam o local onde ela havia cavado. Ela diz que ouviu os sons bem aqui, Machado disse a um dos investigadores. Solo fresco, caixa enterrada, talvez 4 horas antes da descoberta. Isadora estava perto da varanda gourmet, conversando baixinho com outro investigador. Janaína não conseguia ouvir as palavras, mas não precisava. Cada gesto, cada olhar era calculado. O lábio tremendo, a mão preocupada no peito, as lágrimas perfeitamente cronometradas. Henrique, enquanto isso, vagava sem rumo, assombrado. Quando a polícia terminou, o delegado Machado se aproximou de Janaína novamente.
Vamos precisar que você vá à delegacia amanhã para um depoimento formal. Eu estou sob suspeita? Ela perguntou baixinho. Agora, ele disse com um leve dar de ombros. Todo mundo está. Naquela noite, a mansão parecia diferente, mais silenciosa, mais fria. Janaína tentou dormir, mas cada rangido do assoalho de madeira a fazia estremecer. Por volta das 2 da manhã, desistiu e sentou-se junto à pequena janela do seu quarto. De lá, ela podia ver as rosas ou o que restava delas sob uma luz de segurança fraca. Ela pensou no corpo pequeno e gelado de Miguel em seus braços, na respiração rasa dele e nos arranhões fracos que ela tinha visto na parte de dentro da tampa da caixa. As marcas de dedos pequenos lutando para sobreviver. Uma batida quebrou o silêncio. Ela se virou, assustada. Isadora estava na porta, vestindo um roupão de seda, o cabelo solto. Ela parecia uma mulher esculpida em vidro, frágil, mas perigosa ao toque. Não consegue dormir? Ela perguntou suavemente. Não, senhora. Isadora entrou, seu perfume importado tomando o pequeno espaço. Lamu. Ela se sentou na beira da cama de Janaína, sorrindo levemente. É estranho, não é? Como algo assim pode acontecer bem debaixo dos nossos narizes? Sim, senhora. Você deve estar exausta. Estou bem. Isadora inclinou a cabeça. Sabe, eu fico pensando em como sortuda você foi. De ouvir ele, de encontrar ele, é quase inacreditável. O estômago de Janaína revirou. Foi instinto. Isadora se inclinou mais perto, a voz caindo para um sussurro. Cuidado com os instintos que você alega, Janaína. Às vezes, eles fazem as pessoas parecerem culpadas. Então ela sorriu lenta e deliberadamente, se levantou e foi embora. Janaína ficou congelada, o eco daquelas palavras rastejando pela sua espinha. Do lado de fora, o vento soprou sobre a terra remexida, sussurrando como um segredo enterrado que se recusava a ficar em silêncio. Sementes da dúvida. Na manhã seguinte, nuvens cinzas rolaram sobre a propriedade dos Cavalcante como fumaça de queimada. O mundo parecia drenado de cor e dentro da mansão a mesma pesadez pairava em cada corredor. Janaína se movia pela cozinha em silêncio, dobrando toalhas de prato, fingindo não perceber como os outros evitavam seus olhos. Dona Lourdes, a cozinheira, normalmente calorosa e tagarela, mantinha a voz baixa enquanto cortava legumes. Até seu Raimundo, o motorista que conhecia Janaína há anos, não deu bom dia. Quando Janaína finalmente falou, sua voz soou alta demais na quietude. Alguém foi ver o Miguel hoje? Dona Lourdes hesitou. Dona Isadora foi hoje de manhã. Disse que os médicos podem deixar ele acordar em breve. Janaína assentiu. E o doutor Henrique? Ele está ocupado? O tom de Lourdes suavizou. Janaína, talvez você devesse só ficar quieta por uns dias. Deixar as coisas se acalmarem. Se acalmarem? Janaína sussurrou. Eles acham que fui eu? Dona Lourdes baixou os olhos, a culpa oscilando em seu rosto. As pessoas falam. Janaína. Dona Isadora. Ela anda dizendo coisas. Que tipo de coisas? Antes que a cozinheira pudesse responder, a porta da cozinha se abriu. Isadora entrou, radiante como sempre, segurando sua xícara de café com as 2 mãos. Janaína, ela disse em tom adocicado. O delegado Machado ligou. Ele volta hoje à tarde. Eu disse que você estaria disponível. Sim, senhora. Isadora sorriu levemente. Ah, e, por favor, não incomode a Beatriz. Ela já passou por muito. O estômago de Janaína se apertou. Como ela está? Fria Isadora disse, tirando uma partícula imaginária de poeira da manga de seda. Crianças podem ser impressionáveis. Não precisamos confundi-la com mais perguntas. A maneira como ela disse aquilo enviou um arrepio direto pela espinha de Janaína. Depois que Isadora saiu, Dona Lourdes exalou, tremendo. Você deveria vigiar suas costas, Janaína. Essa mulher não é o que parece. Janaína não precisava ser convencida.
Naquela tarde, o delegado Machado voltou. Suas perguntas estavam mais afiadas desta vez. Você costuma andar pela casa à noite, às vezes? Quando não consigo dormir, Janaína admitiu. Alguém já te viu no jardim antes? Não. E mesmo assim você sabia exatamente onde cavar. As mãos de Janaína se apertaram no colo da calça jeans, porque era de lá que o som vinha. Machado estudou seu rosto, depois rabiscou uma anotação. Você se importa muito com essas crianças, não é? Sim, ela disse suavemente. São boas crianças. Ele assentiu, fechou o caderno policial e se levantou. Entraremos em contato. Quando ele saiu, Janaína viu Isadora observando da escadaria de mármore. Por um momento, seus olhares se cruzaram, e naquela troca silenciosa, Janaína soube que não era mais paranoia. Isadora estava construindo uma narrativa, tijolo por tijolo, o veneno da madrasta. Naquela noite, enquanto Janaína esfregava o chão do saguão, ouviu passos suaves atrás de si. Beatriz estava na porta, agarrando um coelhinho de pelúcia, o pijama azul amassado. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Oi, querida Janaína sussurrou, levantando-se rápido. Você deveria estar na cama. Beatriz hesitou. Depois correu e jogou os braços ao redor da cintura de Janaína. Eu estou com medo, ela disse com a voz tremendo. Tudo parece errado. Janaína se agachou para ficar na altura dos olhos da menina. Você não precisa ter medo, meu anjo. O Miguel está melhorando. Ele vai voltar para casa logo. Beatriz balançou a cabeça. A Isadora disse que talvez ele não volte. Ela disse que Deus leva os meninos que mentem. O estômago de Janaína despencou. Ela disse isso? Beatriz assentiu, os dedinhos apertando mais forte o coelho. Ela disse que é minha culpa que ele se machucou, porque eu gritei com ele antes de dormir. Eu disse que não queria mais brincar. Janaína pegou o rosto de Beatriz gentilmente nas mãos. Isso não é verdade. Nada disso é culpa sua. Você está me ouvindo? Lágrimas escorriam pelas bochechas da menina paulistana. Mas ela disse que a mamãe está triste no céu por minha causa. As palavras atingiram Janaína como uma facada. Aquilo não era consolo, era crueldade. Beatriz Janaína disse suavemente. Escuta, a Isadora não deveria dizer essas coisas. Sua mãe amava você mais do que tudo. Você não fez nada de errado. A menina olhou para cima com os olhos arregalados. Você acredita em mim? Claro que sim. Então por que a Isadora te odeia? Janaína congelou. O quê? Ela diz que você é perigosa, que você finge ser boa, mas por dentro é má. Por um longo momento, Janaína não conseguiu falar. Apenas segurou Beatriz perto. Querida, ela disse finalmente. Às vezes, as pessoas mentem porque estão com medo, mas você sabe quem eu sou. Você sabe que eu jamais machucaria você ou seu irmão. Beatriz assentiu devagar, mas seus olhos permaneceram incertos, confusos pela guerra entre confiança e manipulação. Mais tarde, naquela noite, depois que Beatriz adormeceu na cama, Janaína ficou parada na porta do quarto. Observou o peito da criança subir e descer, a leve marca de exaustão sob seus olhos, a maneira como o coelhinho de pelúcia estava agarrado como um escudo. E então ela ouviu outra coisa, a voz de Isadora vindo do corredor lá fora. Sim, delegado, eu entendo. Isadora disse baixinho ao celular. Eu mando as fotografias de manhã, claro. Vou cooperar totalmente. Houve uma pausa. Depois, quase sussurrando. Ela não é estável. Eu já disse que ela anda pela casa à noite. Estou preocupada com a segurança da minha família. Janaína recuou para as sombras do corredor, o coração disparado. Fotografias. Ela disse fotografias. A armadilha. No dia seguinte, a tensão na mansão engrossou como neblina. Henrique mal falou durante o café da manhã. Isadora desempenhou o papel da esposa em luto com perfeição. Voz suave, olhos baixos, mão gentil no ombro do marido. Janaína, de pé junto ao balcão servindo o café coado, sentia os olhares de todos sobre ela. Isadora finalmente se virou para ela, sorrindo levemente.
Ah, Janaína, o delegado Machado vai passar aqui de novo mais tarde. Ele disse algo sobre esclarecer os horários. Você lembra exatamente a que horas estava lá fora ontem à noite, certo? Sim, senhora. Ótimo, Isadora disse, o tom adocicado, mas cortante. Não queremos nenhuma confusão. Dona Lourdes e seu Raimundo trocaram olhares desconfortáveis. Janaína fingiu se manter ocupada, mas seu coração batia forte. Se Isadora tinha fotografias, provas falsas ou reais, então ela estava montando sua armadilha peça por peça. Naquela noite, Janaína decidiu que não podia mais esperar. Quando todos estavam dormindo, ela subiu as escadas acarpetadas, movendo-se silenciosamente em direção à suíte master. Seu plano não era claro, apenas uma necessidade desesperada de saber o que Isadora escondia. A porta da suíte estava entreaberta. Lá dentro, uma luz fraca vinha do closet. Isadora não estava na cama. Janaína hesitou. Depois, entrou no closet. Seu coração martelava enquanto abria a pequena gaveta perto da penteadeira. Papéis, joias, frascos de perfume e então um pequeno envelope preto. Dentro havia fotos, dezenas delas. A respiração de Janaína travou. Elas a mostravam no jardim, segurando a pá, terra voando, suor em seu rosto. Alguém tinha tirado fotos na noite em que ela desenterrou o Miguel das janelas da mansão. Cada quadro era angulado para fazê-la parecer culpada. Atrás dela, uma voz cortou o silêncio. Não conseguiu dormir de novo, Janaína? Isadora estava na porta, de braços cruzados, um sorriso leve curvando seus lábios. Janaína congelou. Sabe, Isadora continuou suavemente, se aproximando. A Polícia Civil adora provas. Essas fotos, por exemplo, elas contam uma história tão trágica, a empregada desequilibrada, que não suportou ser substituída na vida das crianças. Isso não é verdade, Janaína sussurrou. Os olhos de Isadora brilharam. A verdade não importa, querida. O que as pessoas acreditam, sim. Janaína não dormiu naquela noite. Ela ficou sentada na beira da cama, segurando uma das fotos que tinha roubado da gaveta de Isadora. A imagem a mostrava no meio da pasada, pá na mão, terra voando. O enquadramento perfeito para ser distorcido em culpa. Alguém havia tirado aquilo deliberadamente. Alguém que sabia o que viria a seguir. O passado desenterrado. Pela manhã, a casa parecia diferente, mais fria, mais silenciosa, como se estivesse prendendo a respiração. Os funcionários sussurravam quando ela passava. Até Henrique mal olhava para ela. Apenas Beatriz, pálida e retraída, encontrava seus olhos. Ao meio-dia, Isadora recebeu o delegado novamente. Ela desempenhou seu papel com perfeição. Mãos trêmulas, uma oscilação na voz, gratidão a Janaína por tentar ajudar, misturada com dúvidas cuidadosamente dosadas. Ela está perturbada desde a noite do ocorrido, Isadora, disse a ele. Eu a encontrei parada no jardim ontem, só olhando para o chão. Estou preocupada, delegado, por todos nós. Machado anotou, mas não disse nada. Quando ele saiu, Isadora se virou para Janaína e sorriu levemente. Você deveria descansar, ela disse. Você parece cansada. Pessoas culpadas costumam parecer. Janaína forçou um sorriso. E mentirosos dormem bem. Pela primeira vez, os olhos de Isadora endureceram, apenas por um instante, antes de se virar. Naquela noite, Beatriz veio ao quarto de Janaína de novo. Ela estava tremendo, sua vozinha mal passando de um sussurro. Eu vi a Isadora no jardim ontem à noite. Janaína congelou. Quando? Tarde. Ela tinha uma lanterna. As roupas dela estavam sujas, como se estivesse cavando. A pulsação de Janaína disparou. O que ela estava fazendo? Beatriz mordeu o lábio. Não sei. Mas quando perguntei para ela de manhã, ela disse que estava só tomando ar. A mente de Janaína girou. Se Isadora tinha voltado ao jardim, ela estava movendo algo ou enterrando algo novo.
Depois que Beatriz voltou para a cama, Janaína esperou até a mansão ficar em completo silêncio. Então, descalça e tremendo, saiu furtivamente. As rosas farfalhavam sob uma brisa suave. A lua pairava baixa e pálida. Ela caminhou até a borda mais distante do jardim, o mesmo lugar onde havia cavado antes. Mas agora havia algo novo, um pequeno trecho de terra recém-revirada, cuidadosamente nivelada. Perfeito demais, deliberado demais. Ela se agachou, passou os dedos pela superfície e encontrou algo duro enterrado logo abaixo. Plástico liso, um pequeno frasco de comprimidos de tarja preta. Quando o puxou, reconheceu o rótulo imediatamente. Clonazepam, um sedativo poderoso, metade dos comprimidos usados. A respiração de Janaína travou. Foi assim que ela o drogou. Um galho estalou atrás dela. Ela girou, mas era apenas o vento. Ainda assim, a sensação de perigo a pressionava como mãos invisíveis. Ela enfiou o frasco no bolso e correu de volta para dentro. Na manhã seguinte, ela usou o telefone fixo da mansão para fazer uma ligação que não tinha ousado antes. Aline. Sou eu, sussurrou, usando o nome de uma velha amiga em quem confiava na periferia. Preciso do seu computador hoje. Pela tarde, Janaína estava sentada no pequeno apartamento de Aline, o cabelo escondido sob um boné, o frasco de clonazepam ao lado do notebook. Ela digitou as palavras que ecoavam em sua mente desde o hospital. Isadora Cavalcante histórico. Nada suspeito apareceu. Apenas galas beneficentes na alta sociedade paulistana, matérias em revistas de celebridades, o anúncio do badalado casamento. Mas quando Janaína pesquisou usando uma foto diferente, uma da cobertura jornalística do resgate de Miguel no portal Gum, ela encontrou algo arrepiante. Um artigo criminal de 3 anos atrás. Mesmo rosto, nome diferente. Catarina Albuquerque. Seu sangue gelou. Ela clicou no link. O artigo descrevia uma mulher brasileira acusada de se infiltrar em famílias ricas do agronegócio e do mercado financeiro pelo país, se casando com viúvos ricos, eliminando herdeiros e desaparecendo com as fortunas. Ela era procurada por múltiplos homicídios e estelionato. A foto do retrato falado e das câmeras de segurança era inconfundível, era Isadora. Janaína ficou paralisada enquanto a ficha caía. A mulher que morava naquela mansão, no Jardim Europa, não era quem dizia ser. Ela era uma predadora, uma assassina paciente e calculista que já tinha feito isso antes. Cada detalhe da tragédia dos Cavalcante agora fazia sentido. O momento perfeito, as provas forjadas, a criança enterrada para morrer devagar e ser descoberta depois. Janaína sabia o que viria a seguir. Isadora não pararia até terminar o que tinha começado. O confronto. Naquela noite, quando Janaína voltou à mansão, ela se moveu silenciosamente pela casa. Do corredor, ouviu a voz de Henrique no escritório de Mogno, cansada, quebrada. Se ela é realmente perigosa, Isadora, precisamos contar para a polícia. Ela está confusa, Isadora respondeu, a voz lisa como seda. Você viu ela? Ela é obcecada pelas crianças. Ela precisa de ajuda psiquiátrica, não de punição. Uma pausa. Então Henrique suspirou. Vou deixar o delegado Machado decidir. Isadora sorriu levemente, o som audível mesmo do corredor. Bom, ele vai enxergar a verdade em breve. Janaína se afastou antes que a notassem. Ela não tinha tempo a perder. Foi direto para seu quartinho, pegou o celular e começou a tirar fotos do frasco de comprimidos, das fotos roubadas da gaveta de Isadora, da área do jardim onde encontrou os sedativos. Ela digitou um e-mail anônimo para o departamento do DHPP sob os cuidados de Machado, anexando tudo. Então apertou enviar. Mas antes que pudesse respirar, o celular vibrou. Uma mensagem de WhatsApp de um número desconhecido. Desconhecido. Você não deveria fuçar, Janaína. Desconhecido. A curiosidade mata. Ela congelou. Alguém estava vigiando ela. À meia-noite, passos ecoaram no corredor de novo.
Janaína agarrou a coisa mais próxima que encontrou, um castiçal de metal pesado, e esperou. Os passos pararam bem em frente à sua porta. Então, uma batida suave. Janaína. Era a voz de Henrique. Ela exalou aliviada e abriu a porta. Ele estava ali de roupão, parecendo perturbado. A Polícia Civil ligou para o meu advogado agora há pouco. Ele disse: o delegado Machado recebeu uns arquivos anônimos esta noite. Ele volta amanhã com uma equipe. O que está acontecendo? Janaína hesitou. Depois mostrou a ele a foto da antiga identidade de Isadora no celular. O nome dela não é Isadora Cavalcante, ela sussurrou. É Catarina Albuquerque. Ela já fez isso antes em outros estados. Ela se casa com homens como o senhor, mata as famílias e leva tudo. O rosto de Henrique ficou branco. Isso é loucura. Por favor, Janaína disse. O senhor tem que acreditar em mim. O Miguel não foi um acidente. Ela o enterrou vivo para fazer parecer que fui eu. Henrique encarou a imagem de novo. Por um momento, a fachada de negação rachou. Se isso fosse verdade, então ele e Beatriz estavam em perigo. Antes que ele pudesse responder, ambos ouviram movimento lá embaixo, o rangido inconfundível da porta dos fundos. Isadora estava lá fora. Janaína se moveu primeiro, agarrando uma lanterna e indo em direção ao jardim. Henrique seguia alguns passos atrás. O ar noturno era frio, as rosas balançando na brisa. Eles a viram perto da cerca viva ao fundo, ajoelhada, enfiando algo na terra com uma pá. Isadora! Henrique gritou. Ela congelou. Depois se virou devagar, o rosto iluminado pelo feixe da lanterna. Calma, inexpressiva, pega no flagra. Henrique, ela disse suavemente, se levantando. Você me assustou. O que você está fazendo? Enterrando o passado, ela disse, sorrindo levemente. A voz de Janaína tremeu. É isso que você disse para todos eles, não é? As famílias antes desta. Pela primeira vez, a máscara rachou. Os olhos de Isadora se tornaram frios, vazios. Você deveria ter ficado fora disso, empregadinha. Ela largou a pá e caminhou na direção deles, a voz calma como uma tempestade sussurrante. Vocês acham que me descobriram? Vocês não sabem do que eu sou capaz. A última coisa que Janaína viu, antes de Henrique puxá-la pelo braço, foi o brilho fraco de uma pequena seringa na mão de Isadora. O clímax no sírio-libanês. Na manhã seguinte, o hospital sírio-libanês cheirava a antisséptico e pavor silencioso. Miguel tinha dado sinais de que estava acordando, e essa única possibilidade, a memória dele voltando, era suficiente para espalhar pânico pela teia de mentiras cuidadosamente construída por Isadora. Ela chegou cedo, carregando um buquê de lírios brancos, o rosto arranjado no retrato perfeito da mãe de classe alta em luto. As enfermeiras a cumprimentaram educadamente, sem saber do monstro sob a blusa de seda. Ao anoitecer, Janaína sabia que algo estava errado. Henrique não havia retornado suas ligações. A polícia ainda não tinha chegado. Ela tinha um único pensamento: Miguel. Ela pegou emprestado um uniforme de faxineiro da equipe de limpeza e entrou nas alas do hospital sem ser notada. Os corredores brilhavam com luz baixa. O zumbido das máquinas ecoava como sussurros. Conforme se aproximava do quarto de Miguel, na UTI pediátrica, ela diminuiu o passo. A porta estava levemente aberta. Lá dentro, Isadora estava de pé ao lado da cama do menino. Suas costas estavam voltadas para a porta, a mão pairando sobre a linha do soro intravenoso. Entre seus dedos brilhava uma seringa. Isadora, Janaína disse baixinho. Isadora se virou. A máscara tinha sumido, sem lágrimas, sem tremor. Apenas a calma oca de uma predadora encurralada. Você realmente não sabe quando parar, não é? Ela disse, a voz baixa. Eu poderia ter feito sua morte indolor, rápida, na prisão. Janaína deu um passo à frente. Por quê? Ele é uma criança.
Isadora sorriu levemente, erguendo a seringa contra a luz fluorescente. Porque ele viu. Ele acordou naquela noite quando não deveria. Ele me viu na cozinha misturando as gotas de clonazepam no leite. Era para ele ter esquecido. Não esqueceu. O coração de Janaína trovejava em seus ouvidos. Você o enterrou vivo. Os olhos de Isadora oscilaram. O mais leve sinal de irritação. Era temporário. Só até depois do vazamento de gás que mataria os outros na casa. Você estragou tudo quando bancou a heroína. Ela se moveu em direção à linha do soro de Miguel. Mas eu ainda posso consertar isso. Janaína avançou. A seringa caiu no chão com um estalo quando as duas mulheres colidiram, batendo contra a grade da maca hospitalar. O monitor cardíaco de Miguel apitou descontroladamente, alarme soando pelo corredor. Isadora arranhou com suas unhas de gel, pegando o rosto de Janaína. Janaína cerrou os dentes, agarrou o pulso da mulher e o bateu contra a grade de metal inox. A seringa rolou para debaixo da cama. Enfermeiras gritaram no corredor, passos trovejaram se aproximando. Então, uma voz pequena, fraca, trêmula. Para! Ambas as mulheres congelaram. Os olhos de Miguel estavam abertos. Seus lábios tremiam enquanto sussurrava. Janaína se virou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou aqui, meu amor. Você está seguro. Miguel piscou devagar, o olhar se deslocando para a madrasta. Você me colocou na caixa. Isadora ficou imóvel. As palavras ficaram suspensas no ar como uma lâmina. As enfermeiras entraram primeiro, seguidas por um segurança terceirizado. Isadora tentou falar, mas, no momento em que Miguel repetiu, ela me enterrou, tudo desmoronou. Janaína recuou enquanto os seguranças imobilizavam Isadora. Ela não lutou, não chorou, apenas sorriu, um sorriso pequeno e sinistro, como se aliviada por ter acabado. Quando o delegado Machado chegou, minutos depois com a Polícia Civil, Janaína entregou o celular a ele. Todas as provas estão aí. O nome verdadeiro dela, a ficha dela em outros estados, tudo. Ele assentiu solenemente. Vamos garantir que ela vá direto para Tremembé e nunca mais machuque ninguém. Enquanto levavam Isadora algemada para a viatura, ela virou a cabeça levemente, o sorriso agora substituído por veneno. Aproveite seu final feliz, empregada. Não vai durar. Mas, pela primeira vez em dias, Janaína não sentiu medo. Um novo amanhecer. Semanas se passaram. A mansão no Jardim Europa lentamente voltou à vida. As rosas, outrora manchadas pela morte, floresceram de novo. A mídia nacional estampou o rosto de Janaína no Fantástico e no Domingo Espetacular como a heroína que salvou uma vida. Miguel se recuperou mais rápido do que qualquer um esperava. Ele ainda acordava de pesadelos às vezes, sufocando por ar, mas toda vez Janaína estava lá. Beatriz também estava se curando, livre das palavras venenosas da madrasta. Ela se agarrava a Janaína constantemente agora, como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. Uma noite, Henrique chamou Janaína à sala de estar principal. Ele parecia diferente, mais velho, mais humilde. Você fez mais por essa família do que qualquer pessoa jamais poderia, ele disse. Você salvou meu filho, minha filha. Você me salvou da cegueira. Ele entregou a ela um envelope pardo, um novo contrato, uma promoção a governanta-chefe e a escritura de uma casa no interior paulista que seria dela permanentemente. Janaína não olhou para os papéis de cartório. Ela olhou para Beatriz e Miguel sentados no tapete da sala, montando um quebra-cabeça juntos. Eu não preciso disso, ela disse suavemente. Só me deixe ficar com eles. Henrique sorriu, os olhos marejados. Então fique, pelo tempo que quiser. Meses depois, o julgamento começou no Fórum Criminal da Barra Funda. Isadora, ou melhor, Catarina Albuquerque enfrentou múltiplas acusações de tentativa de homicídio qualificado, estelionato e falsidade ideológica.
A plateia do tribunal ficou boquiaberta quando a verdade sobre seu passado no Brasil veio à tona. Outros maridos no Mato Grosso e no Paraná, outras crianças, outros segredos enterrados em latifúndios. Janaína testemunhou com calma, sua voz firme, mesmo quando suas mãos tremiam no púlpito. Miguel também testemunhou, corajoso e pequeno, descrevendo a escuridão, a caixa e o som da voz de Janaína chamando seu nome através da terra. O veredito do júri popular foi unânime. Culpada, condenada à pena máxima permitida no país, sem possibilidade de perdão judicial. Quando tudo acabou, Janaína saiu para a luz do sol de São Paulo. Henrique estava ao lado dela, segurando a mão das duas crianças. Beatriz olhou para ela. Janaína, estamos seguros agora? Ela sorriu e afastou uma mecha de cabelo do rosto da menina. Estamos, querida. Finalmente estamos seguros. Miguel puxou sua manga. A gente pode ir para casa? Eu quero te mostrar o jardim. A gente plantou mudas de orquídeas e flores novas. Janaína assentiu, lágrimas enchendo seus olhos. Eu adoraria. Enquanto caminhavam em direção à SUV blindada, ela olhou para trás uma vez. Não para o tribunal, não para o pesadelo que quase os destruiu, mas para o nascer do sol rompendo entre as nuvens na metrópole. Um ano atrás, ela era invisível, uma empregada limpando o mundo de outra pessoa. Agora, ela era família. E no jardim onde um menino um dia foi enterrado vivo, a vida, verde e amarela, tinha brotado de novo.